O Centro Esportivo Alagoano vai poupar jogadores contra o Vasco da Gama. O executivo de futebol do CSA, Luciano Lessa, deu uma entrevista à Rádio Gazeta e fala um pouco sobre. Vamos entender um pouquinho melhor essa situação? Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto? Agora vamos embora pro vídeo, porque eu acho que houve algumas interpretações diferentes para a fala do Luciano e a gente vai conversar um pouco sobre, tá? E deixando bem claro já a minha opinião de início. Não acredito que o CSA vai poupar contra o Vasco da Gama, não, tá? Mas vamos escutar as falas do Luciano. 3 jogos fora, 3 jogos em casa, nessa reta final. O que matematicamente vocês têm observado nesse momento? É a fase mais difícil? Você acredita que será assim, ô Luciano? Sem dúvida a gente pega adversários qualificados, né? Londrina e Botafogo são times que vêm em boa fase, né? O Londrina já na parte de cima da tabela e o Botafogo no momento de recuperação. São os nossos dois próximos jogos, então a gente sabe da dificuldade que vai ser enfrentar esses adversários. Mas se a gente olhar também para a nossa pontuação e para as nossas partidas realizadas, a gente vai ver que a gente jogou melhor contra adversários que vieram jogar, né? Quando a gente pegou os adversários mais fechados, jogando os times que estão na zona de rebaixamento ali, por exemplo, a gente teve bastante dificuldade. As nossas vitórias foram contra times que hoje estão brigando para classificar, como o Náutico, como o próprio Maringá, que agora oscilou um pouquinho e está um pouquinho mais para baixo, mas naquele momento era o time sensação do campeonato. Então a gente sabe da dificuldade, mas a gente acredita nesse potencial do nosso elenco. Agora não tem mais nenhum tipo de gordura, todo jogo vai ser uma final. Eles sabem que o nosso foco é a Série C. A gente sabe que vai ter os jogos da Copa do Brasil, por exemplo, agora contra o Vasco, mas se a gente precisar poupar, eles vão ser poupados da Copa do Brasil, não da Série C. Isso é que é importante. Aí vamos lá entender um pouco melhor a fala do Luciano e o porquê que deu tanto problema, né? Na verdade, eu acho que dividiu, né? Alguns torcedores concordaram muito com a fala do Luciano, né? Que tem que ser foco total na Série C. E outros torcedores, principalmente os que compraram o ingresso caro, né? Pra assistir o Vasco, estão com medo de chegarem lá e ver, sei lá, Gabriel Vieira titular. Eu tô citando um nome aqui, X, porque hoje o Gabriel Vieira é, por exemplo, terceira opção ali no banco de reservas. Na prática, sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Quando a gente pega aqui os próximos jogos do CSA, né? O CSA tem o jogo contra o Londrina, inclusive viaja amanhã, se eu não estiver enganado, ou é hoje. Eu vou confirmar isso, mas esse é um vídeo extra, tá? Então vai ter um vídeo mais tarde, eu vou trazer aqui toda a logística do CSA, né, para a próxima partida. Você tem o Londrina, né, no sábado, dia 26 de julho, às 7h30, fora de casa. Aí você viaja para Maceió para enfrentar o Vasco na quarta-feira, aquele clima de Copa do Brasil que vocês já conhecem, né? A corda altamente esticada e concentração no máximo. Depois o CSA joga no sábado, no dia 2 de agosto, aqui no estádio Rei Pelé, contra o Botafogo da Paraíba. Depois pega o Vasco da Gama na terça-feira, no dia 5, né? E depois pega o Itabaiana fora de casa. Os dois jogos, né? Contra o Vasco e contra o Itabaiana, fora de casa, né? Depois do Botafogo, o CSA só vem jogar de novo em casa depois de 14 dias, né? Contra o Ituano. Algo que eu acho que é interessante de ser dito também é que viralizou, acabou viralizando, foi a manchete e não as falas do Luciano. Eu acho que acaba trazendo interpretações diferentes. Quando eu vi a manchete, eu também pensei, pô, o CSA vai poupar contra o Vasco. Mas quando eu vejo o Luciano dizendo, me traz, ou eu leio a matéria completa, né, me traz mais informações sobre. O que o Luciano disse, pelo menos na minha interpretação, foi que caso precise poupar, ele não crava que o CSA vai poupar, até porque ele não pode, porque quem escala é o Igor. Mas caso precise poupar, não vai ser na Série C. Ou seja, aí ele garante que contra o Londrina, o time titular vai estar em campo. Não vai ter essa de poupar ninguém, que o CSA vai tentar ir com força máxima. E que contra o Botafogo da Paraíba, após o jogo contra o Vasco, o CSA também vai com força máxima, né? A não ser que alguém se machuque ou tome algum cartão amarelo. E contra o Londrina, o CSA vai ter algumas suspensões, algo que a gente já falou aqui em vídeos anteriores, mas a gente reforça isso amanhã. A fala do Luciano é mais para reforçar que
O foco é a Série C. Mas, claro, o CSA precisa provar isso não só no discurso, é no campo. Nada fala mais do que o campo. E até aqui, o discurso está só fora dele. É preciso que o Azulão do Mutante passe a provar, né? Mostrar em campo que o foco é realmente a Série C. E o jogo contra o Londrina é um ótimo momento, porque não tem, como o Luciano disse, não tem mais gordura. O CSA precisa voltar ao G8 o mais rápido possível para não ver as suas chances diminuírem cada vez mais. Agora não tem mais jogo fácil. Tá chegando na reta final, então não tem como você ficar negociando coisas. Isso não será feito na Série C porque não tem mais tempo. É o que a gente cobrou aqui durante a semana, que é o senso de urgência na Série C. E outros pontos também precisam ser levados em consideração, né? Porque o CSA está contratando. O CSA já contratou o zagueiro Jackson, que não pode jogar a Copa do Brasil nem a Copa do Nordeste. Então ele só vai jogar na Série C. Então ele vai ter esse momento aí de descanso. Eu sei que o torcedor não gosta quando a gente fala, né, que o jogador tá cansado, né? Mas não tem outro termo para se utilizar. Tem que ser esse mesmo. O Adiel, da mesma forma, seja Luan Silva, seja Ciel, também não vai poder jogar nas outras competições, vai jogar só na Série C. Então é uma forma do CSA conseguir girar esse elenco e não esticar a corda, não ficar dependente só das mesmas peças, porque hoje o que acontece no CSA é isso. Eu acho que o principal problema é esse. Não é poupar jogadores, é porque os que estão entrando não estão conseguindo substituir a altura. Acaba que o Igor só conta com os mesmos de sempre. E muitas vezes esses nomes são nomes que vieram desde o início do ano. Então é por isso que a gente cobra tanto nessa questão das contratações. Então, sinceramente, eu interpreto as falas do Luciano como comunicar ao torcedor que contra o Londrina o CSA vai com força máxima. Que contra o Botafogo da Paraíba o CSA vai com força máxima. Que caso precise fazer algum ajuste ou outro, não vai ser mais na Série C como foi contra a Tombense, como foi contra a Confiança. Jogos que o CSA poderia muito bem ter vencido e que acabou, na minha opinião, pelo menos, sendo punido por falta de entrosamento, por exemplo, e são pontos que agora estariam colocando o CSA já no G8, né, com uma certa tranquilidade, precisando de uma vitória, duas que seja, para classificar. Agora, no caso, o CSA precisa de 3 e, se eu não me engano, mais um empate. Não tem mais margem de erro. O CSA precisa ter um aproveitamento de 50%. Então, não dá mais para você negociar pontos como o CSA fez em alguns momentos da Série C, ou pelo menos aparentou estar fazendo em alguns momentos da Série C. Essas falas eu acho que tomaram um tamanho maior pelo momento. Aí é uma opinião pessoal minha, vocês podem aqui colocar nos comentários, eu acho que discordar não é ofensa, né? Esse é um dos lemas aqui do canal, mas eu acho que essas falas do Luciano tomaram um tamanho, uma proporção maior, muito pelo momento do time. Se o CSA estivesse ganhando, estivesse bem, ele fala algo nesse sentido, eu acho que é passar batido, mas como a fase não é boa e as coisas no CSA ganham uma proporção maior, a gente já sabe como é que funciona, foi mais por esse caminho. Mas para tranquilizar o torcedor, não acho que o CSA vai poupar jogadores contra o Vasco. Não acho que o CSA vai jogar com o time reserva. Porque algumas pessoas já me perguntaram nesse sentido também. Paulo, o CSA vai jogar com o time reserva contra o Vasco? Não acho que o CSA vai jogar com o time reserva contra o Vasco. Mas, e aí já um spoiler, né, do que a gente vai falar durante a semana, eu acredito que o CSA vai acabar fazendo alguma modificação ou outra, mas eu vou explicar melhor isso daí no decorrer da semana. Tranquilo, meu povo, tamo junto, mas essa é a minha opinião, tá? Essa foi a minha interpretação. Deixa aqui nos comentários a de vocês. Eu acho que é sempre muito importante, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, como eu já disse, seu comentário são sempre muito importantes. Mais tarde tem mais um vídeo, tá? A gente vai fazer o raio da contratação do Adiel e, obviamente, que a gente vai trazer as últimas informações do Centro Esportivo Alagoano. Paulo, mas numa tarde pode acontecer tanta coisa? Ô, rapaz, no CSA acontece, viu? Então, tamo junto, valeu e até mais tarde. Tchau, tchau.